Semana de prova de 10 km, o último desafio antes da São Silvestre. E uma prova que nos diria, basicamente, para onde a gente deve mirar em termos de tempo. E como toda semana de prova, a ideia é dar estímulos pontuais para as pernas. E falando em pernas, as minhas estavam um caos. Pesadas e duras. Então, boa parte da semana foi tratar as pernas com gelo sempre que possível. Na terça-feira, eu temi pela prova. Eu achei que eu talvez não fosse conseguir completar a prova. Isso porque eu tive o típico treino de 10 sessões de 1 minuto com 1 minuto de descanso, mas minhas pernas estavam tão pesadas que foi bem difícil completar o treino. Na quarta-feira, eu me alonguei, fiz trabalho com gelo, trabalho de massagem, fisioterapia, de forma a tentar soltar um pouco a musculatura. E deu resultado. Na quinta-feira eu tive 20 minutos de corrida bem leve e minhas pernas responderam bem melhor, eu estava me sentindo bem. Na sexta-feira, já bem mais confiante, eu fiz o meu típico treino pré-prova. 10 minutos leves, 5 minutos de construção, seguidos por 5 tiros de 15 segundos a ritmo de 10 km. Voltei para casa bem, até que eu fui subir as escadas do apartamento. Tudo de volta à segunda-feira e ao estado catastrófico das minhas pernas. Voltei a trabalhar principalmente a coxa com gelo. E no sábado eu fui retirar o kit da minha corrida lá longe. E eu não consegui entender o preço absurdo das corridas atualmente. Eu paguei R$15 na corrida do Sesc e eu ganhei uma camisa super bacana. Nesse eu paguei coisa assim, R$200 e nem camiseta tinha. É muito absurdo, é muito abusivo o preço que está sendo cobrado pelas corridas. Domingo chegou e o meu foco era na corrida, em performance em si. Então eu não levei minha câmera, não gravei absolutamente nada durante a corrida. A estratégia adotada para essa corrida era a mesma de quase sempre, splits negativos. Então eu dividi os 10 km em 4 blocos. 2 km com pace de 5,40 por quilômetro, 5 km com pace de 5,30 por quilômetro, 1 km com pace de 5,25 por quilômetro, e 2 km com pace de 5,20. Na verdade, os últimos 2 km é só para ter uma ideia do que eu gostaria de obter em termos de tempo, mas a gente sempre acaba correndo um pouco mais rápido no último quilômetro. Assim, a meta era terminar os 10 km abaixo dos 55 minutos. Os 2 primeiros quilômetros foram perfeitos e eu consegui ganhar alguns segundinhos. Os 3 primeiros quilômetros do segundo bloco foram ótimos também e eu senti o esforço se manter na região de 60%. Completei 5 km em 27,42 até que estiramento na panturrilha direita. A mesma que deu problema semana atrás. Eu passei uns 400 metros tentando entender o que fazer. Porque a pergunta era, corro o risco de não correr a São Silvestre e termino a prova? Ou abandono talvez a distância que eu mais tenha gostado de correr durante o ano? E aí eu percebi que a minha lesão provavelmente não era uma lesão que me tiraria da São Silvestre, talvez me tiraria do meu melhor tempo na São Silvestre, então eu decidi continuar. Engoli o choro, acostumei com a dor de cada pisada com a perna direita e continuei. Eu terminei o segundo bloco em 38 e 39. E aí eu decidi pecar pela cautela e fazer com que o terceiro bloco, na verdade, fosse uma extensão do segundo bloco e eu decidi manter o ritmo ao invés de aumentar um pouco a velocidade. O 8º quilômetro chegou e já estava muito difícil, então o pensamento aqui era basicamente, faltam menos de 10 minutos. Corri o 9º quilômetro em 5,21 e decidi dar absolutamente tudo que eu tinha para fechar a prova. Objetivo concluído. 10 quilômetros em... Vejamos. Não pode botar mais não, tá? 54 e 37. Eu comecei a sentir cãibra na panturrilha direita no quilômetro 5 e eu pensei em parar. Mas aí eu comecei a tentar controlar o dano, né? Damage control. Foi difícil. Eu não sei se eu deveria ter continuado, porque o objetivo é a São Silvestre, o objetivo não é essa prova. Mas essa prova era muito importante pra mim. Era a distância que eu não tinha. Tudo que aconteceu esse ano, todos os problemas que aconteceram, toda a correria de chegar na Inglaterra,
acostumar de novo ao trabalho, prestar concurso, mudar pra São Carlos. Ô, segue em frente pra mim, por favor. Depois da lesão. Bora, meninas, pegou a hidratação, segue em frente! Lidar com as dores todos os dias, ir pra academia e chegar em casa com as pernas tremendo, porque é isso que precisa ser feito. Parar os treinos de velocidade, que são os que eu mais gosto. Cara, eu tô tão feliz. Não parece, mas... Poderia ter sido melhor? Não sei. E honestamente, pouco importa. Provas são corridas de acordo com o momento, e eu consegui aquilo que o momento me propiciou. No final do dia, eu só fiquei com a sensação de dever cumprido e com a minha mais nova foto favorita. Essa foi minha semana de prova. Nos vemos nos próximos vídeos.